Paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo, então, a mais um episódio aqui no Apostolicast, diretamente do estúdio, hoje aqui da Matriz, um ambiente um pouco diferente. E tá muito bom aqui, com ar-condicionado. Eu acho que no lado de fora deve estar fazendo mais ou menos uns 80 graus aqui em Esteio. Tá derretendo. Mas estamos aqui, então, trazendo conteúdo para você. E hoje temos aqui a ilustre presença do nosso irmão Luiz. Irmão Luiz, te apresenta já de arrancada? Paz do Senhor, irmãos. Você que está vendo esse vídeo, me chamo Luiz Artênio, tenho 28 anos e estou batizado há 8 anos na Igreja Apostólica do Brasil, batizado em nome de Jesus Cristo. Faz 8 anos que eu me converti ao Evangelho. Vim de uma família bem desestruturada, mas graças a Deus, na Igreja Apostólica e em Jesus Cristo, encontrei uma família que me acolheu e sou grato a Deus por fazer parte da Igreja Apostólica do Brasil. Sou casado com a irmã Fabíola e estou esperando um filho, Isaac. Daqui 3 meses ele tá nos braços já. Sério? 3 meses. Nossa, como passa o tempo. E para os irmãos que achavam que ele tinha mais de 30 anos, por favor, deixe nos comentários aí, que é só 28, viu? Vou botar, tinha 40, assim. Achei que tinha 40 e poucos Essa anos. Essa carinha aí de obra. O judiado da vida, né? Muito trabalho. Não é fácil. Mas que bom, irmão Luiz, que está aí. Pai de primeira viagem já. Coisa boa, coisa boa. Mas hoje, irmãos, trouxemos ele aqui, então, para falar sobre um assunto que eu acredito ser um ponto forte seu, irmão Luiz. Eu vejo na tua pessoa uma garra, uma determinação naquilo que faz, não porque está na minha frente, mas é o que tu demonstra. E hoje, irmãos, vamos falar sobre obreiros, né, da Igreja Apostólica. O irmão Luiz é obreiro hoje, ali de Sapucaia, né? Isso. Sapucaia, é um braço forte ali do pastor Mota, que está em Sapucaia hoje. E o assunto é esse, né, irmão Luiz? É isso aí. O assunto é esse. Conta pra nós. Eu acho que na verdade, se tu contar, irmão Luiz, eu acho que nós deveríamos, de certa forma, não definir, que não é nós que definimos, mas talvez trazer uma clareza. O que é um obreiro, irmão Luiz? O que identifica um homem a obreiro? Eu acho que o que identifica um obreiro é ele ser ativo e buscar fazer antes mesmo de ser pedido para fazer. Boa. Eu acho que essa é já uma definição do obreiro, ele ser uma extensão do braço do pastor, e quando ele vê que há uma necessidade, o pastor não precisa pedir, claro, sempre debaixo da autoridade do pastor, mas se ele pode, ele vai e faz. Não espera uma ordem ou um pedido do pastor para fazer, sendo que ele viu que tem que fazer e vai e faz. Acho que essa é uma... Eu acho que o obreiro é uma vontade ativa, né? É isso. É um desejo de servir e estar disponível. Só que eu acho, irmão Luiz, que isso começa não com o título de obreiro, mas o nascer de um chamado no peito do homem. É isso. Quando eu fui consagrado a obreiro, hoje sou diácono, mas quando eu fui consagrado a obreiro, eu me lembro que quando eu entrei na igreja, em 3 meses eu já estava já ajudando a cuidar de um ponto de pregação, aprendendo como se cuidava de um ponto de pregação sem ser obreiro. Então, ali com 6 meses já estava pregando e ajudando a evangelizar, ganhar almas para Jesus. E antes mesmo de ser obreiro, eu me lembro que quando eu fui consagrado obreiro, eu não estava nem dentro do culto. Eu estava na cantina, ajudando na cantina. E o pastor mandou me chamar para ser consagrado obreiro. Então eu estava servindo quando eu fui chamado para ser obreiro. Eu acho que esse é um dos pontos para ser obreiro. Tem que servir, tem que estar apto, tem que estar de prontidão para servir. Acho que é isso. Nossa, ponto forte. Isso que eu percebo que tem na igreja. Porque eu percebo assim, amores, tem pessoas que chegam no culto, sentam, certo?
fico ali, louvo a Deus, na boa, tudo certo, e vão para casa. Sim. Independente se o culto foi bom ou foi ruim. Mas, por outro lado, existem pessoas que quando o culto começa a ser trancado, quando as coisas não estão bom, começa a dar uma agonia, começa a dar um desejo de eu vou louvar mais alto, eu vou fazer. Por quê? Porque é o desejo de servir a casa, é o desejo de fazer e ver o negócio acontecer. Eu acho que o obreiro é aquele que se preocupa com a casa, não é pastor, Sim. mas o amor, o desejo de ver a obra seguir, independente do título, o homem está ali, e eu percebo que tu tem esse desejo, de ser aquele primeiro que louva, aquele primeiro que adora, dá o exemplo nisso do louvor. Quando que isso nasceu no teu coração? Na verdade, quando eu me converti, antes de me converter, eu já dizia, já tinha uma irmã que fazia parte da igreja apostólica, um irmão, e eu dizia, quando eu pensava comigo mesmo, se eu entrar para a igreja, se um dia Deus me chamar, eu não vou entrar para ser mais um no banco, ou só apenas para ficar ali e assistir culto. Eu quero ver, eu quero fazer algo especial para Deus, e eu tinha esse desejo no meu coração de fazer algo especial para Deus. Eu acho que grande parte da juventude, grande parte das pessoas tem um desejo de fazer algo especial para Deus, só que eu acredito que elas esperam pedir para fazer algo, sendo que você pode fazer algo para Deus sem ser pedido, sem precisar de uma solicitação para fazer. Claro, debaixo da autoridade do pastor, debaixo da autoridade do ministério. Por exemplo, num culto, se o culto está trancado, eu tenho que fazer de tudo para quebrar a barreira. Independente se está dirigindo. Independente se estou dirigindo tá tocando. o culto, se eu estou no banco. Um dos exemplos ontem eu estava bem cansado, mas eu cheguei no culto, olhei, a maior parte da igreja já é um pouco mais ancião, mas se eu sou jovem, se eu sou mais novo, eu tenho que fazer a frente, eu tenho que derrubar a muralha. Se Jericó está na frente, a gente tem que derrubar. Então, eu acho que esse é um papel do obreiro, é ajudar a fazer o culto para Deus e quebrar as barreiras, ajudar o pastor, ajudar quem está dirigindo, botar a lenha na fogueira. Essa é uma das funções do obreiro. Eu percebo que isso não vem de iniciativa própria. Eu acredito, irmão Luiz, que isso nasce em algum momento da caminhada onde Deus coloca uma brasa no coração que o cara diz, eu preciso fazer mais, eu não consigo ficar parado, eu preciso ajudar, eu tenho desejo. E só dando um pause aqui, mas se você, meu irmão, que está nos assistindo, tu sente um anseio, tu está olhando a obra de Deus e te dói se algo não está indo bem, e te comove se está indo bem, potencialmente você estará sendo chamado para fazer algo para Deus, porque talvez Deus já colocou uma semente, uma brasa no teu coração que está ali te queimando, dizendo vai, faz, e isso é o começo de uma obra e talvez de uma vida de obreiro. E uma das coisas que eu também quero comentar, mas antes disso eu estou usando o lápis da Igreja IAB, deixa eu ver se os irmãos vão conseguir ver, mas aqui, ó, aqui, não sei se vai captar ou não, é um lápis do pastor John, que depois que acaba tu planta e vira uma árvore, porque tem semente aqui, e é uma das ideias do pastor John de evangelizar, muito lindo, foi o irmão Luiz que me deu, emprestou no caso, e não podia deixar de fazer a propaganda do lápis da Igreja Apostólica. Mas uma das coisas que eu vejo, irmão Luiz, falando nessa questão de o pessoal ter desejo, né, e que possivelmente vai ser um obreiro, é que o anseio de servir não para só no obreiro. Eu queria agora falar do teu coração, Claro que tudo é muito relativo, mas nesse assunto, o que tu espera quando se fala a servir a Deus daqui uns anos na tua vida? O que passa na tua cabeça? Independente do teu trabalho, independente da tua casa, o servir a Deus daqui uns anos, o que vem na tua cabeça? Eu tento estar pronto e estar apto para
quando, se Deus chamar para algo maior, eu tento estar pronto para isso. Em relação ao trabalho, por exemplo, antes eu trabalhava num lugar fixo, a carteira assinada, mas um lugar que eu não tinha muito flexibilidade de horários. Final de semana, não sábado, trabalhava. Se tivesse que trabalhar no domingo, tinha que trabalhar no domingo. E eu vendo isso, eu pensei, não, tem que começar a ter mais tempo para as coisas de Deus, ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Então eu já tenho que me desvencilhar de tudo que me prende. Eu saí, comecei a trabalhar por conta de Deus. Quando tu decide fazer algo que é em prol da obra de Deus, Deus sempre vai abrir a porta. Deus sempre não vai te deixar caminhar sozinho. E Deus tem abrido muitas portas para trabalhar por conta. E eu acho que foi uma decisão de sair de um lugar onde eu não podia, onde eu era limitado na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, e agora eu consigo fazer mais. Eu acho que por isso que Deus está abençoando mais e mais. Quando um obreiro decide se empenhar em fazer a obra de Deus e se dedicar, deixando tudo o resto de lado, eu acho que Deus é maravilhoso, Ele é fiel e recompensa. Não importa o que as pessoas pensem na forma, mas Deus é maravilhoso. Então, irmão Luiz, que nem eu estava te falando nessa questão do desejo de te imaginar no futuro, eu percebo uma coisa. Seja bem sincero, mas eu imagino isso. Muitas pessoas falam, porque a vida do evangelho ela é dura, às vezes é complicado, e sofre e tal, e tal, e tal. Mas coloca alguém que tem um chamado numa caminhada espiritual, ainda que haja desafios, o cara olha e diz, eu quero. É verdade. Eu quero. E eu percebo às vezes que aquele que tem um chamado, o momento mais feliz dele é quando ele vê o operar de Deus na igreja. É quando ele vê o milagre acontecer. Não importa quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele jejuou, se ele deixou de comer uma comida boa, quando o milagre aconteceu, o cara está satisfeito. O que brilha na tua vida no âmbito espiritual? O que te faz levantar a cabeça e continuar caminhando? Uma vez me perguntaram o que eu sentia quando eu via um pecador ali no altar, chorando. E eu acho que eu respondi, não, eu sinto uma alegria imensa, um júbilo no coração por ver que Deus está operando na vida de alguém. Que aquela pessoa está tendo uma mudança como eu tive. No altar, Deus está operando na vida dela. Eu acho que um obreiro, que é obreiro, quando vê alguém no altar, quando vê uma pessoa se arrependendo dos seus pecados, se ele não sente uma alegria imensa, eu acho que aí tem um problema. Porque uma pessoa, um obreiro que tem um chamado, seja para qualquer patamar espiritual, ministerial, tem que sentir uma alegria no coração quando tu vê um pecador se arrependendo. Quando tu vê alguém no altar, um visitante pela primeira vez. Eu acho que um obreiro que é obreiro, quando vê um visitante, a primeira coisa que ele tem que fazer é dar um aperto de mão. Ir lá e ver se essa pessoa está bem, como quem ela vem, como que ela está, qual o nome da pessoa. Acho que esse deve ser o primeiro papel de um obreiro. E chamado. Quando uma pessoa tem um chamado no coração, não importa as dificuldades. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, não é fácil ser pastor. Não os pastores reclamando, né? Não o pastor reclamando, mas outras pessoas dizendo, o pastor está passando por isso e aquilo, e isso não me faz perder nem um pouco da sede de ir para o campo, de fazer algo, de tentar fazer algo para Deus, mesmo que talvez possa ser que vai sofrer um pouco, porque faz parte, no mundo tereis aflições, então faz parte, eu acho, do ministério de pastor ter um pouco de sofrimento, porque para tirar uma alma das mãos do diabo não é fácil. O diabo quer fazer de tudo, então tem um pouco de choro, mas
Depois tem a alegria, não tá? Seguindo então de volta aqui, meus irmãos, tivemos uma causa técnica aqui para resolver, está resolvido e vamos adiante. E agora, para a última parte dessa gravação, que é o brilho, né? O desejo, a causa que faz uma pessoa se tornar obreira e seguir essa caminhada de servir. Irmão Luiz, eu quero que tu me conte momentos que gravaram na tua cabeça, que te fizeram, que hoje te fez, não, eu preciso ser obreiro, eu preciso servir, causas assim que tu viu e que hoje são um fogo no teu peito. Quando, ali um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, nós tínhamos um ponto de pregação na Avenida Mauá, em Sapucaia. Iniciamos, eu acho que ali já era, desde que eu entrei para a igreja, já era o quarto ponto de pregação que cuidava. E tinha um senhorzinho de 74 anos, 70 e todos, bem ancião, bem judiado da vida. E esse senhor, ele fazia hemodiálise na época da pandemia. E um dia, ele tinha um bigode, assim, tinha um bigodão. Nunca tinha tirado o bigode. Aí um dia o pastor Mota foi lá, conversou com ele, não vou falar o que o pastor Mota disse pra ele. Mas no outro dia ele apareceu sem o bigode, 74 anos, ele falou, nunca tinha tirado o bigode. Outro dia ele apareceu sem o bigode. Esse senhor fazia hemodiálise, ele pegou, tirou o bigode. Na mesma semana ele pediu para ser batizado. E foi batizado no outro culto, no sábado. Recebeu o dom do Espírito Santo. Nossa. Um senhor de 74 anos, na época ele tinha, bem judiado da hemodiálise, bem idoso, com 74 anos, fruto do evangelismo, de um ponto de pregação. Ele foi no culto, recebeu o Espírito Santo, e um mês e meio depois ele vem a falecer. Mas eu creio que aquele ponto de pregação foi um ponto crucial na vida daquele homem. Foi para ele? Foi para ele, aquele ponto de ação. Nós batizamos depois mais 4 pessoas que não vieram a permanecer, mas foram batizadas, uma recebeu o Espírito Santo. Mas eu creio que aquele ponto de pregação foi para aquele homem. E no mesmo ponto de pregação, eu estava orando por uma mulher e Deus, eu já estava orando um tempo por ela, tinha câncer, e Deus, um dia eu orando em casa, falando com Deus sobre ela, e eu, Deus, cura aquela mulher. E num culto, Deus falou comigo, vai e ora por ela. O Espírito Santo falou forte comigo, vai e ora por ela. E ele disse, nunca mais tu vai chorar. Uma semana depois, graças a Deus, Deus faz milagres. Uma semana depois a mulher veio no culto, com laudo médico. Não tem mais nada. Sério? Não tem mais nada. E esses pontos, isso aí mexeu contigo, né? Esses milagres, essas coisas que Deus faz, não tem como não borbulhar no coração da gente o desejo de que Deus faça por mais pessoas. Por mais ver de novo esses milagres acontecendo. Os milagres e as maravilhas não terminaram com os apóstolos, eles sucedem até hoje. Eu acredito que o que falta hoje é um pouco mais de fé, né? Para ver as coisas acontecer, para ver Deus operar e o milagre acontecer. E é esse um dos pontos que eu acredito que o obreiro, além do chamado, daquela coisa que borbulha no coração, ele tem que ter fé que Deus vai fazer, independente dele ser um obreiro, um diácono, um evangelista, um pastor. Deus, ele não depende do cargo da gente para fazer o milagre, mas ele depende de alguém que esteja pronto e apto para ser usado como vaso nas mãos dele. Acho que esse é um dos pontos de ser obreiro. Sabe uma coisa que eu percebo também? Isso que tu falou de tudo isso, mas cabe também ao obreiro demonstrar fé. Porque, convenhamos, irmão Luiz, o povo, de certa forma, que chega à igreja,
A fé que eles têm, às vezes, é uma fé tão machucada, tão batida, tão surrada, e às vezes de uma vida que não viram nada. Então é uma fé teórica. Então, quando ele chega na igreja, a pessoa não sabe levantar a mão, ela não sabe louvar, às vezes não sabe nem orar. Ela precisa de um ponto de referência. Ela precisa ver algo, ou alguém, ou percebo que muitas vezes na igreja apostólica a gente vai, a gente ora com a pessoa, às vezes o obreiro está orando a oração que aquela pessoa não sabe fazer. Sim. Mas ele está sendo meio que um intercessor no lado da pessoa, pela pessoa diante de Deus, até que a pessoa pegue no tranco e ela abre o coração e ela se apresente para Deus. Se não tem essa pessoa do lado, o que vai ser dessas pessoas? Se não tem alguém que olhe para a igreja ou olhe para o visitante e diz, eu vou lá e eu vou te mostrar como é que faz. Ou que seja o primeiro a dar o passo no altar, né? Ou quando o pastor chama, ou quando abre o louvor. Eu percebo que isso faz falta às vezes. Quando você vê o exército, hoje eu tô com 40 quilos a mais. Abençoado? Abençoado, casei. Mas quando você viu o exército, tinha o xerife. O xerife era o referência, né? Era o que conduzia a tropa ali. Então, uma igreja não é diferente, até mesmo no mundo aí fora tem os escola de samba, tem os que puxam a escola de samba no mundo aí fora. E na igreja, às vezes não a espiritualidade é diferente, mas a pessoa que está ali, o obreiro, ele deve ser essa pessoa referência. O pastor Mota sempre me ensinou, olha para a igreja, o obreiro tem que estar sempre de olho para a igreja, sempre olhando, atento para ver o que está acontecendo e para ajudar alguém que está ali parado, não sabe o que fazer, um visitante que chegou agora não sabe orar, como foi falado. Você tem que estar atento e ali orar com aquela pessoa. Por mais que tu não saiba o que a pessoa está passando, ou a necessidade daquela pessoa, ou se ela até mesmo pode estar indo ali para agradecer a Deus por uma bênção que Deus deu para ela, mas se tu chegar naquela pessoa e pede para Deus te conduzir na oração, Deus me ajuda a orar para essa pessoa, que direção eu devo orar para essa pessoa, pode ter certeza que Deus vai te conduzir. Muitas vezes eu pedi para Deus me conduzir no que eu falar para alguém, no que orar por alguém, e Deus sempre me deu ali a direção. E o mais importante do ser obreiro na igreja, ser aquele ponto de referência, é que antes de você ir orar para alguém, você deve orar por você. Você tem que buscar por você. Obreiro que não busca por si, não tem como orar por os outros. Isso é simples, né? Agora, tem uma coisa que me comove e que é um dos motivos que me dá força, é porque eu percebo assim, Luiz, no mundo aí fora, eu reconheço que eu não sou ninguém, eu reconheço. No mundo aí fora, sou só mais um. Mas quando eu boto o pé na igreja, eu sou importante. Quando eu boto o pé na igreja, eu sou de um povo que me reconhece, sabe? Mas eu não tô falando de algo de orgulho, de soberba, sabe? Sim. Eu tô falando de fazer parte. De tipo assim, não, ali é o meu povo, ali eu sou alguém. E eu percebo que na igreja apostólica existe esse mérito, esse carinho, esse respeito, sabe? De ser um obreiro, de ser um pastor, de ser alguém que tá ali, ó, suando a camiseta, fazendo algo. Isso também não te comove, não te compunge, sabe? Eu nunca fui tão respeitado na minha vida como eu sou na igreja. Quando eu era do mundo, passava batido, né? A gente passa batido pelas pessoas, as pessoas nem sabem quem tu é. É cada um por si. Cada um por si. Mas na igreja é diferente, as pessoas te olham, às vezes um ponto de referência, às vezes uma pessoa que é importante para o ministério, uma pessoa que está ali, que pode orar por ela, ou uma pessoa que elas podem confiar. O ser obreiro na igreja apostólica, eu nunca fui de outra igreja, mas o irmão já foi. Mas eu já fui em outras igrejas, quando eu não era da igreja apostólica. E eu olhava assim, quando eu ia nos cultos, em outras igrejas, eu olhava, meu Deus, isso está errado. Como é que um obreiro vai se portar assim? Como é que a esposa do obreiro vai se portar assim? E eu olhava assim, mesmo não sendo da igreja, não era nem crente na época. Eu acreditava em Deus, mas
não fazia parte da igreja. E eu olhava assim, tá tudo errado. E quando eu vim na igreja apostólica, a primeira vez eu olhei, meu Deus do céu, como é diferente. Como que os obreiros se portam diferente, como que as esposas de obreiros, as irmãs se portam diferente. É um povo diferente, o povo apostólico é um povo diferente, é um ministério diferente. E eu creio que você que está ouvindo vai ouvir. Se você está na sua igreja, você ali tem um chamado, tem alguma coisa no teu coração, e vê que tem alguma coisa errada, nos procure que nós queremos te ajudar a dar certo. A dar certo. E eu lembro também que às vezes eu tô na igreja assim olhando, e daí logo que termina o culto, as pessoas às vezes buscam o obreiro, sabe, e agradecem aquela oração. Obrigado, Deus te usou e tal e tal. Só que não é um agradecimento assim, tipo que nem quem compra um picolé. Sim. É um agradecimento, tipo assim, de coração quebrantado. É um olhar assim de alguém que, tipo assim, a tua oração fez Deus tocar na minha vida, então eu quero te agradecer de verdade. Eu me lembro quando comentaram a respeito do pastor Himmery, que é falecido, né? Mas de quando ele orou e um aleijado foi curado. Não sei se o irmão estava no culto ou não. Não. Dizem que aquele aleijado tentou dar celular, tentou dar carteira, tentou abraçar, tentou dar um beijo no pastor Himmery, que era venezuelano. E, sim. Nossa, e eu já vi casos assim, onde as pessoas chegavam assim, muito obrigado pela tua oração, obrigado por tu orar e meu filho recebeu o Espírito Santo, sabe? Nossa, não tem dinheiro, não tem nada que pague um agradecimento de algo espiritual. Isso. Não é uma janta, sabe? Não é um x-salada. É algo que, tipo assim, só Deus pode fazer, e aquele obreiro foi um canal. A gente fica até constrangido. Nossa! Porque a gente sabe que não é nós que fizemos. Mas algo passou pela gente. A gente é só um canal. Algo aconteceu ali e nós estava ali. A gente é só uma... Então, isso eu percebo que é um fogo, é uma chama, é um combustível que faz a gente, tipo assim, não, culto que vem eu vou chegar lá e eu vou ser melhor do que esse culto. Culto que vem eu vou dar tudo que eu posso. É mais ou menos o que acontece nos congressos, que eu percebo. Sim. No congresso a gente chega numa euforia, numa empolgação. Hoje se eu não suar a camisa e eu não acordar no chão cheio do Espírito Santo, eu não saio desse ginásio. Cada culto a gente quer fazer mais. O corpo não aguenta mais. É o desejo de um obreiro, sabe? Poder fazer e ver isso acontecer. O que mais tem a falar sobre isso, irmão Luiz? Eu acho que ser obreiro ou querer fazer algo, porque pode ser um cooperador também, não precisa ser... Ter um cargo de obreiro também tem um peso ali espiritual. Mas eu acho que deveria estar no coração de todo apostólico, todo o homem apostólico, de querer fazer mais para Deus. Por mais que tu não tenha o chamado, até mesmo o chamado gera dúvidas, né? A gente às vezes fica em dúvida, né? Será que eu tenho o chamado? Será que é isso mesmo? Mas Deus sempre confirma. Deus sempre confirma de uma forma ou outra o chamado no coração da gente. E eu acho que se você tem um desejo por fazer algo para Deus, fala com o teu pastor, fala com o teu líder, fala com ele, eu quero fazer mais para Deus, eu quero fazer mais na obra de Deus. Teu pastor vai te direcionar, vai te dizer como começar, como fazer. Não tenha medo, né? Não tenha medo de botar a cara a tapa. A obra de Deus não é esse bicho de 7 cabeças, como falam, mas é fazer a obra de Deus ser um obreiro, ainda mais na igreja apostólica, onde nós temos uma cobertura espiritual tão grande, um investimento tão grande nos obreiros, nos diáconos, nos evangelistas, em cada um que tenta fazer a obra, quer fazer a obra. A igreja apostólica, eu acredito que está sempre tentando melhorar os seus obreiros, e não tenha medo, fala com o teu pastor, e eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Eu acho que era isso, deu para dar uma boa explanada do que é um ser humano. Na verdade, tem muito que conversar sobre isso. Mas o auge da conversa, para mim, é o altar. É a pegada do altar, é o que acontece ali. Então, meu irmão, se Deus está te chamando para fazer algo para Deus, vai e faz.
não fica com dúvida. Vai e faz e Deus vai adiante de ti. Que no irmão Luiz falou, dúvida eu acho que todo mundo tem. Mas é só botando o pé no mar para ver o mar abrir. E eu te agradeço, irmão Luiz, por ser desse tempo. Essa garra que tem, quem conhece o irmão Luiz sabe. É um homem determinado. E eu acho que poderia encerrar aqui, irmão Luiz, olhando para a câmera. E eu queria que tu falasse com alguém que quer servir, mas que tem medo, tem receio, tem dúvida. Como é que tira isso do coração e coloca certeza? Aí entra no outro assunto. Meu Deus. E aí? Que é a oração. Eu acredito que a oração é o que te faz ter a confirmação daquilo que tu tem no teu coração. Se tu é um obreiro, tu tem que orar. Se tu quer ser um obreiro, tu tem que orar. Se tu quer fazer qualquer coisa para Deus, tu tem que orar. Então eu acho que o principal antes de ser é fazer e orar. Deus, eu acredito que o obreiro, se você tem um desejo no teu coração de ser um obreiro, primeiramente ora, pede uma direção de Deus e fala com o teu pastor. Fala com ele que ele vai te direcionar, te mostrar o melhor caminho, o jeito certo de crescer misteriosamente e ir para frente. Quem sabe no futuro que Deus guarda para ti, para tua família futura, é bem maior do que tu pensa hoje, do que ser um obreiro. Eu não imaginava que eu hoje estaria como diácono. Eu pensava só em ajudar o pastor. Vou ajudar o pastor a fazer um culto ali, fazer um culto aqui. Hoje estou como diácono hoje. Sou líder dos jovens, sou líder de missões em Sapucaia. Então, todas essas coisas vai vindo com o tempo. Mas primeiro passo a gente tem que dar nós mesmos. E buscar uma orientação do nosso pastor. Muito obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Apostolicast. Espero que seja de bênção e de ousadia para que você possa continuar nessa caminhada da fé. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe, irmão Luiz. Amém. Muito bom. E até o próximo vídeo, então. Fique na paz.